Olá, futuros médicos e médicas. Bem-vindos a esta nossa análise detalhada. Hoje, o nosso foco é dominar aquela habilidade que literalmente separa um profissional mediano de um verdadeiro mestre, a entrevista clínica. A ideia aqui é transformar a sua próxima simulação de atendimento. Vamos deixar de lado aquela coleta de dados fria e mecânica e transformá-la em uma ferramenta diagnóstica poderosíssima e de pura conexão humana. E para construir esse mapa claro para o sucesso, a gente vai passar rapidinho pelos seguintes pontos hoje: comunicação e falha terapêutica, o famoso modelo Calbury-Cambridge, como abrir e construir o vínculo, a visão biomédica versus a visão do paciente, exame físico com planejamento compartilhado e, para fechar com chave de ouro, o fechamento e a checagem terminal. Bom, vamos direto ao ponto e começar entendendo essa relação absolutamente crítica entre a forma como nos comunicamos e o sucesso ou o fracasso do tratamento. Olha só que dado chocante nesta tela: 18 segundos. Sim, de acordo com as evidências, esse é o tempo incrivelmente curto que a maioria dos médicos leva, em média, para interromper a história inicial de um paciente. É praticamente um piscar de olhos e a gente já cortou a pessoa, criando uma barreira imensa bem na hora de entender a verdadeira natureza da queixa. E a literatura científica bate muito nessa tecla. Essas falhas na comunicação não causam apenas um desconforto momentâneo. Elas são as grandes culpadas pelo fracasso terapêutico direto. A entrevista clínica é tão importante quanto o exame físico para construir uma hipótese diagnóstica segura. Sem comunicação de qualidade, simplesmente não tem medicina que se sustente. Mas calma, que para todos tem solução. E a nossa bússola para consertar esse problema de comunicação é o modelo Calgary-Cambridge. Esse modelo nos dá um passo a passo perfeito para organizar a cabeça durante as simulações ou nos atendimentos reais na atenção primária. São 5 etapas bem práticas que a gente precisa memorizar: a abertura, a exploração dos problemas, o exame físico, a explicação com planejamento e, claro, o fechamento. Mas antes de aplicar as etapas como um robô, pensem no vínculo médico-paciente como se fosse uma ponte. E o pilar central dessa ponte é o respeito. A literatura nos mostra que a consulta jamais pode ser tratada como uma transação rápida de balcão. Trata-se de construir um contrato compartilhado, focando na pessoa de forma integral e no mundo em que ela vive. Entendido isso, vamos para a prática. Como é que a gente abre essa consulta e constrói esse vínculo logo de cara na nossa simulação? O pulo do gato na abertura é usar exatamente estas frases abertas que vemos aqui. Coisas simples como: como vão as coisas? O que eu posso fazer por você hoje? Ou, em que posso lhe ajudar? E aqui vai o verdadeiro desafio. Depois de perguntar, escute ativamente, sem interromper, por uns 2 minutinhos. Deixe o paciente guiar o início. E enquanto o paciente fala, a gente entra na fase de exploração, onde nós, como clínicos, precisamos navegar por 2 mundos completamente diferentes ao mesmo tempo. Essa tabela ilustra perfeitamente o nosso desafio. De um lado, temos a nossa visão biomédica, super lógica, focada em caçar a doença e coletar dados de forma pragmática. Do outro, a visão do paciente, focada em como a doença faz ele se sentir, nos medos e naquela necessidade humana profunda de ser ouvido integralmente. E como a gente gerencia isso sem atropelar os sentimentos da pessoa? A regra de ouro é 0 julgamento. O julgamento cria barreiras enormes e destrói tudo que construímos. Em vez disso, precisamos usar empatia intencionalmente. Ao demonstrar que reconhecemos a dor, que entendemos a situação e que queremos genuinamente ajudar, nós validamos o sofrimento e estruturamos uma entrevista infinitamente mais eficiente. Com o vínculo criado e os problemas explorados a fundo, a gente transita de forma super suave para o exame físico e para o planejamento das ações. Como o material acadêmico destaca nesta sessão, na hora do exame físico, o paciente nunca deve ser pego de surpresa. Cada passo, cada toque deve ser sinalizado. Além disso, é fundamental priorizar a avaliação no sentido crânio-caudal, usando esse momento prático não como um protocolo engessado, mas para ajudar a validar o seu raciocínio clínico de verdade. Chegando no planejamento, a palavra de ordem é compartilhado. A gente precisa entregar os dados de um jeito fácil de entender, categorizar as informações com clareza, evitar jargões médicos confusos e, o mais importante, decidir os próximos passos junto com a pessoa. É assim que a gente garante que o paciente vai se engajar no tratamento proposto. E então, caminhamos para o final da nossa consulta. É a hora de amarrar todas as pontas e garantir tudo o que construímos. As evidências acadêmicas nos mostram que a fase de fechamento serve para formalizar de vez aquele contrato de cuidado que viemos elaborando ao longo da conversa.
É o momento de deixar os próximos passos cristalinos e também de estabelecer um plano de reserva seguro, sabe? Caso algo não saia como planejado inicialmente. Mas preste muita atenção neste conceito, a checagem terminal. Essa é literalmente a ferramenta de comunicação mais poderosa que você pode usar no fim da consulta. Trata-se de pedir para o paciente repetir, com as próprias palavras dele, o que ele entendeu sobre a doença e sobre o plano que vocês traçaram. Isso garante um entendimento mútuo absoluto e reduz drasticamente o risco daquelas falhas terapêuticas que vimos lá no comecinho. Então, fica aqui a nossa provocação final. Como podemos elevar o nível da nossa próxima simulação de atendimento, deixando de lado aquele velho checklist pragmático para criar uma conexão curativa, genuína e eficaz? Que essa estrutura maravilhosa do modelo Calgary-Cambridge sirva de inspiração para transformar a futura prática médica de cada um.